quanto mais cansada eu tô, menos eu tô emocionalmente disponível pra coisas novas. Menos eu tô com cabeça pra ir num lugar novo, tentar uma comida nova, ver um filme que eu não tô. Ou que você não tem tanta certeza, né? Às vezes assim, porque esse diretor é um diretor que eu gosto, então os filmes dele são filmes que, né? Então, acho que é isso, assim, talvez não seja só necessariamente aquilo que eu já conheço, mas aquilo que eu tenho uma certa garantia da procedência daquilo que vai ser uma experiência mais positiva nesse sentido. É, não, com certeza. Mas eu fiquei muito pensando sobre isso, assim, sobre como que essas coisas, assim, aí agora falando mais sobre entretenimento mesmo, né? Como que isso ressoa na gente e é capaz tanto de regular quanto de desregular também. Hã? Desregular também. É, quanto de desregular, quanto. Eu lembro também muito de ajudar a processar sentimentos, então, sei lá, passei por um término de namoro, e aí eu tô ouvindo uma música de fossa no repeat, mas aquilo tá me ajudando a passar por aquele luto do relacionamento, por exemplo. Isso tem muito a ver, acho, com a função da arte, né? Porque eu acho que para a gente processar as nossas emoções, a gente precisa elaborá-las, a gente precisa dar margem, a gente precisa dar nome, a gente precisa entender aquilo que a gente sente, que a gente está passando. E a arte é muito sobre a gente se conectar nessa humanidade compartilhada, né? É você se reconhecer no outro. É sobre um artista que faz essa viagem, esse mergulho interno, ele cava aquelas emoções e ele apresenta aquilo no mundo, para o mundo de uma forma inteligível. E a gente se conecta com isso e dá sentido para a nossa própria experiência. E aí, acho que é por isso que às vezes a gente fica tão fixado também, não só por isso, em algumas músicas, obras, etc., livros, poemas, porque aquilo nos ajuda a entender o que a gente está sentindo, o que a gente está passando, aquilo ajuda a conter. Quando a gente dá margem, quando a gente dá nome, é como se de repente a gente conseguisse conter, às vezes, emoções que parecem que estão transbordando. Então, e às vezes até nesse processo de nos ajudar e permitir transbordar junto, transbordar também, mas com sentido nesse. E às vezes haja transbordo, né, porque, cara, tem coisa que sei lá, você tá passando por um momento. Teve inclusive uma música que me ajudou muito a processar um luto, por exemplo, de uma pessoa mesmo que eu perdi, mas de ir lá e ouvir aquela música e aquela música ser uma coisa que se relaciona muito com a minha experiência e colocou em palavras colocou em palavras dores que eu estava passando no momento, e aí eu ficar, assim, ouvindo e chorando, mas não é um choro ruim. Inclusive, assim, de vez em quando essa música toca, ela tá nessa minha playlist de favoritos, eu choro de novo. E não é um choro ruim, é um choro de Saudade? ter algo valioso, eu diria. É um choro de tipo. Não chega nem a ser um choro de saudade, é um choro de ter no peito uma experiência importante pra mim, de ter aqui aquilo bem colocado no seu lugar. Não sei. É muito muito de estar ouvindo e estar ali tanto lembrando, quanto reprocessando algo que eu não quero esquecer, mas não é um choro de dor, não é um choro triste, é um choro diferente. Mas enfim, era só fiquei com vontade de trazer essa temática, porque eu achei muito curioso pensar, porque o meu esposo é totalmente diferente. Ele é a pessoa que é isso, tá sempre vendo quais músicas novas, entende muito sobre os artistas que ele gosta, ele ouve a discografia completa, ele ouve estilos muito variados de música o tempo inteiro. Eu sou muito do tipo, nessa época da minha vida eu ouvi muito rock, nessa época da minha vida eu ouvi muito indie, né? Tipo, nessa época da minha vida eu estou ouvindo muito música de musicais, não sei, tipo assim, eu tenho minha definição de estilo tem a ver com o
período que eu tô vivendo. E já ele é, tipo, super eclético e consegue curtir as coisas todas de um jeito muito diferente. E, enfim, eu só acho isso curioso, porque, porque a forma que a gente interage com a arte é muito doida, assim, como que a gente se enxerga, experiencia e também decide viver e reproduzir. Não sei, só fiquei curiosa sobre o assunto mesmo. Acho que, mas é algo que é extremamente interessante. É isso que você trouxe, né? De ser como a gente se relaciona no final com o mundo. Então, é isso, assim, de ter um cérebro que funciona de um jeito diferente, muitas vezes significa que a gente se relaciona com o mundo de uma forma diferente e a partir das coisas mais bobas, entre aspas, né, possível, assim, até da forma que você escuta música, o prato que você pede no restaurante, o filme que você escolhe ver e o tipo de sentimento que uma determinada música traz para você e como que isso é importante ou não. É óbvio que tudo isso é humano, em última instância, mas eu acho que tem recortes importantes aí, sabe? E acho que vale a pena a gente ter um espaço para falar sobre, pensar sobre isso. Mas, de fato, é muito interessante como que a arte é importante no nosso processo, assim, de se entender no mundo, e às vezes a gente não valoriza isso tanto, né? A gente coloca a arte muitas vezes, né, enquanto sociedade, como algo supérfluo, né? Como algo estético, no sentido de, sei lá, menos importante, como se não fosse essencial, como se não fosse estrutural, né? E na verdade é.